Quem nunca sentiu isso, né? De achar assim, falar, tá vendo? Mexe comigo. Então, gente, é um capítulo, lá no capítulo 28, item 48, que é essa ação de graças pela bênção, né, que o nosso inimigo tenha recebido, justamente porque algo ele deve ter feito para receber alguma bênção, mesmo não estando no caminho totalmente errado. Mas como é que nós vamos entender isso? Tá. Por que é tão difícil amar completamente, amar inteiramente? Porque para amar o inimigo como Jesus nos ensinou, não é fácil. Amar aquele que não nos quer bem, amar aquele que não nos preza ou não nos respeita, ou ter consideração com aquele que não tem consideração conosco, é muito difícil, não é, irmãos? Na teoria, é muito fácil perdoar, amar, orar por aqueles que nos perseguem, desejar o bem para aqueles que nos desejam mal. Na teoria, não é muito difícil. Mas na prática do dia a dia, nos pequenos perrengues ali do cotidiano, da vida familiar, do trânsito, do ambiente de trabalho, talvez não sejamos extremistas de falar que tenhamos inimigos em todos os lugares, inimigos em casa, na rua, ou inimigos no trabalho, ou na escola, ou até inimigos ocultos. Mas, talvez se nós colocarmos a palavra inimigo como aquela pessoa que pensa diferente de nós e que não concorda conosco, talvez seja algo mais próximo. Mas a questão é, o que é que nós precisamos fazer para aprendermos a amar mais? Bom, vamos fazer esse estudo em, basicamente, 8 elementos bem simples. Respondendo à pergunta, por que é tão difícil amar inteiramente? Primeiro ponto, vai guardando aí. Primeiro ponto que está na literatura, e Kardec, e Jesus, Emmanuel, cansam de falar sobre isso. O primeiro obstáculo a esse amor incondicional é o egoísmo. Nós vamos explicar por que ele dificulta. O segundo aspecto, bom, se tem o primeiro, que é o egoísmo, que é pensar só em si mesmo, voltar-se para si mesmo, tem o segundo, que dificulta, que te impede de sair do lugar, que é a falta de propósito. Porque ninguém segura, ninguém irrita uma pessoa que tem um propósito, porque ela tem um propósito, ela está preocupada em atingir uma meta, né? O terceiro é ter uma consciência restrita das coisas. Não entende direito, e isso tem a ver com o nível de evolução. A gente vai explicar. O quarto é pensar equivocadamente que nós estamos isolados, que nós somos seres únicos, claro, mas que nós não estamos interligados com as pessoas, com o plano físico e plano espiritual, com a natureza em si, o que é um engano que gera muito sofrimento. E o quinto é achar que a evolução é uma linha reta. Não, ela é espiralar. Passamos, às vezes, pelos mesmos problemas, porém, com níveis de entendimento diferentes. O sexto é achar que eu só consigo vencer se tiver uma brecha. E se eu não consigo vencer, eu posso vencer por meio de outra pessoa, por meio de filhos, ou por meio de um ídolo, ou por meio de um personagem que eu crio, né? Que eu projeto. E o sétimo é o pior de todos, que é quando nós perdemos as nossas características essenciais. E aí, o oitavo, nós caímos no erro de desenvolver mecanismos de defesa que vão nos manter nas atitudes erradas. Tá, vai ter solução isso aqui no final, viu, gente? Muita calma.
Bom, então vamos ao primeiro passo. Por que ser egoísta é tão difícil para a gente desenvolver esse amor essencial, integral e tão importante que nos ajuda a evoluir? O egoísmo nasce quando nós pensamos que somos o centro do universo. Toda teoria é importante para o desenvolvimento da humanidade, mas existem umas que as pessoas levam muito ao pé da letra. Claro que antes do antropocentrismo era o teocentrismo, Deus é o centro de tudo. Depois acharam por bem que o homem seria o centro de tudo. Tá, mas o homem enquanto essência e não o homem, eu, o centro de tudo. Já viram que tem gente que dirige como se a rua fosse só dele? Né? Então, quando você pensa que você é o centro de tudo, você se engana. Por quê? Porque o eu, o ego, ele é apenas para você não perder a individualidade numa massa espiritual que pensa sempre da mesma forma. Então, é claro, você tem a sua individualidade e a gente não perde isso quando se casa, ou quando está trabalhando em grupo, ou quando faz parte de um grupo familiar, você não perde a sua individualidade. Não precisa perder, né? Apesar de que, às vezes, tem gente que quer que a gente perca. Mas, então, se você trabalha o seu egoísmo e começa a perceber que existem pessoas ao seu redor, e essas pessoas sentem e pensam, você já deu o primeiro passo. Mas vai precisar do segundo, que é ter um propósito. O que seria esse propósito? É saber que dentro dos nossos pequenos propósitos existe uma rede, uma teia de grandes propósitos e que nós fazemos parte desses propósitos maiores. Quem sou eu? Não sou astrônoma para fazer nenhuma crítica a grandes teorias da astronomia. Mas a teoria do Big Bang, às vezes, dá uma confundida. Por quê? Porque diz que o universo é um acidente. Ora, não tem organização nesse negócio? Não, é assim, né, de repente? Né? Se bem que agora os matemáticos estão provando que existe muita ordem, né? Existe um cronograma, existe uma organização, e conseguem comprovar isso por fórmulas matemáticas. Então, meus queridos, a coisa não é desorganizada, não. Então, pode fazer um plano organizado, um propósito, estabelecer metas a curto, médio e longo prazo, que dá certo. Nosso anjo da guarda precisa, pelo menos, saber o que é que nós queremos. O plano espiritual, que alguns chamam de o cosmos, joga para o cosmos, que o cosmos vai te ajudar a concretizar, isso faz muito sentido. Deus precisa saber o que é que você quer. Porque nós temos o livre-arbítrio. Né? Vocês lembram da parábola da figueira? Quando diz assim, quando Jesus conta uma parábola que diz que o Senhor chegou lá na figueira e não tinha figos. Aí falou, mas há 3 anos que eu passo por aqui, essa figueira não tem figos. Ou seja, o único papel que a figueira tem de fazer é de produzir figos, e é a tendência dela, é a natureza dela, e nem isso ela faz. Aí ele falou, então tem que cortar. É a mesma coisa em relação aos nossos talentos. Se nós temos um talento, nascemos com esse talento, e temos ele de forma nata, e não desenvolvemos, não trabalhamos, não colocamos isso de forma útil para os demais, perde. A gente perde. E perde mesmo, né? E depois é difícil de recuperar. Bom, o terceiro ponto... Bom, então tenhamos um propósito. Não devemos ser egoístas, devemos ter um propósito, mas também nós não podemos ter uma consciência restrita. O que seria essa consciência restrita? É pensar pequeno. Achar que a felicidade está num determinado ponto. Na verdade, existem vários textos que falam da busca da felicidade, mas se nós colocarmos felicidade em tudo aquilo que nós fizermos, nós seremos felizes o tempo todo e nem perceberemos isso. É porque às vezes a gente olha um copo com um pouco de água e um pouco de vazio. Tem gente que enxerga mais o vazio e tem gente que enxerga mais o copo. Depende, né? Então, ampliar essa consciência não é ser aquele otimista sonhador romântico, mas é começar a ver e a perceber
Detalhes que nós vamos perdendo no dia a dia. Às vezes, nós nos alienamos tanto no celular, no e-mail, em alguma atividade, que nós esquecemos. Aquela coisa de olhar, ver o sol nascer, sentir o perfume das flores. Gente, isso não é utopia, não. Isso faz sentido, porque você vai se desconectando do mundo e depois fica sozinho. Entra em um buraco que os cientistas chamam de depressão. Mas por quê? Perdeu o sentido. Nós sentamos no restaurante para comer e automaticamente o garfo já vai, já põe na boca e já mastiga e já engole. E antes de engolir já tem outro garfo. Meu Deus, um momento sagrado, que é o momento da alimentação que vai nutrir nossas células. Um pouco mais de calma, um pouco mais de sensibilidade em relação às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? E menos sensibilidade em relação a algumas notícias ruins, né? Bom, então, justamente por isso, aí entra o quarto item, porque nós não estamos isolados. O ar que eu respiro agora, ela também está respirando. O gás carbônico que está saindo aqui interfere, sim, em todos os processos. Então, um centavo desonesto que eu colocar na minha riqueza honesta vai contaminar. E tudo aquele trabalho que eu tive de receber aquilo de forma honesta já não vai ter mais valor, porque foi contaminado, infectado por um centavo desonesto. Então, por que eu vou dar um jeitinho, né? Por que eu vou contaminar aquilo que eu ganhei honestamente, né? E o outro aspecto é achar que a vida é uma reta. Meus queridos, claro, toda ação tem uma reação, não tem? Mas o próprio Ubaldi explica que essa evolução não é uma linha reta, ela é espiralar. Quantas vezes nós passamos pelo mesmo problema em diferentes faixas etárias e a cada vez que ele acontece, nós reagimos de forma diferente. Provavelmente, quando você tinha 5 anos, um cachorro correu atrás de você e você saiu correndo desesperadamente, gritando mamãe, mamãe, não é isso? Aos 5. Quer dizer, não sei, cada um teve uma infância, né? Será que seria da mesma forma aos 14? Mamãe, mamãe, mamãe. E se o cachorro correr atrás de você aos 21? Vai ser do mesmo jeito? Não. Quer dizer, aos 21 você já vai ser esperto o suficiente para não irritar um cachorro, né? Então, amadurece, evolui. Mas para evoluir, nós temos que desenvolver diferentes percepções. Então, quando uma falha, um problema acontecer de novo, não rejeite, não fala assim, ai, de novo, essa coisa me persegue. Calma, pode ser que isso esteja acontecendo para que você tenha uma outra atitude mais amadurecida diante daquela situação. Esse é um passo importante, é cíclico, você vai passar. E quantas vezes você passa por um local, vê um outdoor e não percebe determinado detalhe? Aí um dia você passa de novo e fala, olha, não tinha visto isso. Às vezes você passa num local, está escrito num cartaz lá, lave as mãos, aí você, não é comigo. Aí você vê de novo, está escrito, lave as mãos. Ah, hoje estou com pressa. Só lá pela 3ª, 4ª vez, você fala assim, acho que é melhor lavar as mãos. Para evitar H1N1 aí, gente. Né? Lave as mãos. Outro problema, então. Se eu não me realizo, por eu não me sentir conectado com tudo e com todos, por me sentir isolado sozinho, porque sou egoísta, sou o único, sou especial, sou maravilhoso, fantástico, não tem ninguém parecido comigo, eu termino por não me sentir realizado em relação às coisas que eu faça. E aí, chega um certo ponto em que meu desejo, então, é me realizar por meio do outro. Sabia que tem gente que tem filho só porque acha que tem que ter? Se você quer ter filhos, só porque na sociedade diz que tem que ter, é melhor não ter, porque você vai apenas cumprir um papel social. Ou se você quer ter um filho para que ele realize os sonhos que você não realizou, você vai ter um problema com ele na adolescência. Porque ele vai ter a individualidade dele. Se você sonhou muito em fazer algo
E quando seu filho chega mais ou menos na mesma idade, você obriga ele a fazer aquele negócio que você não conseguiu, fala, mas eu estou te dando todos. Isso vai dar um problema. Melhor não fazer isso. Né? Favoreça, né? Faz igual a figueira. Tira a terra um pouco, põe adubo e vai observando de longe. Ah, por aqui é bom. Aí, quem sabe, ele fala assim, ah, realmente, é uma decisão que eu estou tomando. Aí dá certo, porque aí não gera sofrimento. Mas é que, às vezes, o vazio é tão grande que você quer preencher por meio do outro. Ah, eu não sou um atleta, mas então eu vou idolatrar um determinado atleta porque eu me realizo nele. Eu projeto nele as minhas deficiências. E ai dele se falhar. Quando eu projeto em alguém e essa pessoa falha, eu sofro e quero destruir. Por que isso? Sendo que você tem as suas próprias realizações dentro do seu próprio tempo. Cada um tem o seu tempo dentro desse oceano de espíritos que estão interligados, mas cada um com sua individualidade. Cada um com a sua tarefa, com a sua missão, com o seu nível espiritual, com as suas falhas e com suas virtudes. E um fator interessante também é quando nós perdemos a nossa espontaneidade. Vocês já viram com quantos anos que o ser humano aprende a mentir? Não, estou falando normais, né? Lá pelos 2,5, 3 anos. Quando a mãe põe para dormir e fala assim, agora fecha os olhos, vira para o canto. Porque já cansou de fazer o neném dormir, ou então tem aquele esquema todo de que o menino dorme rápido, nem sempre, de desligar a luz, aquietar a casa, né, já tomou banho, já fez a mamadeira, já escovou os dentes, e deitou, todo mundo quietou, ele dorme. Se põe o menino para dormir e a casa fica agitada, ele não dorme, quer fazer parte. Então, aí ele fecha os olhos. Na verdade, o que é? Ele está fingindo que está dormindo. Na verdade, dizem que para a gente pegar no sono, a gente tem que fingir que está dormindo, né? Fecha o olho e faz assim. Aí o sono vem. São umas coisas interessantes da vida das crianças. Então, dentro desse aspecto, aí quando a criança começa a imaginar demais, eu não vou entrar aqui nas teorias de Piaget, nem de Freud, mas quando essa imaginação, essa simulação é exagerada, aí já começam com as fraudes, as grandes mentiras, aí a família tem que dar uma regulada nesse processo. Mas e quando isso prevalece até a fase adulta? Os bebezões, que mentem para eles mesmos, que é a pior mentira que existe, né? Mentir para o outro dá-se um jeito, agora mentir para si mesmo aí é muito complicado, né? Porque significa que a situação está grave. Então, aquele que acha que só vai vencer, e ele mente para ele mesmo, que ele vence por meio das brechas. Então, os carros estão parados na pista, aí tem um acostamento. O que o bebezão faz? Uma brecha. Aí ele vai pelo acostamento. Por que será que aquele acostamento está vazio? Tem uma razão de ser, é para uma medida de segurança, não é? Estou pegando pesado, né? O bebezão, opa, tem uma vaga aqui, vou entrar na fila, vou dizer que estou com um problema sério, né? Driblando. Ele acha que ele não dá conta, não. Então, ele tem que... Oh, mas tive sorte. O espírito inferior, quando encontra uma brecha, uma coisa desonesta, e foi fácil fazer, ele acha que ele foi premiado. Mas a lei está de olho nele. Então, temos que amadurecer nesse processo e não provocar nenhum tipo de boicote ao nosso desenvolvimento espiritual. E dessa maneira, quando a gente fala assim, vocês lembram dos 7 pecados capitais? Né? Gula, luxúria, ira, a preguiça. Não dá para colocar que um tem um grau mais elevado que o outro. Mas o que a gente percebe às vezes é o que os pesquisadores chamam de normose. Normose é quando você começa a considerar como normal aquilo que é errado, mas que como todo mundo faz, por ser comum, você começa a considerar normal. Mas não é normal, é normose. Ah, todo mundo faz isso, todo mundo dá um jeitinho, todo mundo... Todo mundo?
Para falar todo mundo, teria que ser os 7 bilhões de habitantes, né, do planeta. A maioria faz, mas eu não vou fazer porque é errado. Eu não vou entrar nesse karma coletivo. De vez em quando a gente tem que falar isso. Isso chama karma coletivo. Se fazer junto, né? Então, meus queridos, dentro desse raciocínio, nós temos que ter cuidado com essas falhas. Porque são essas falhas em nós que impedem que o ciclo de evolução espiralar se feche. E aí nós vamos ter que passar de novo pelos mesmos erros, por causa das falhas. Enquanto o círculo não estiver fechado, como se fosse uma... Como é que chama aquele? Uma espiral. Tá? Uma mola, obrigado. Né? Como se fosse uma mola. Então nós temos que passar por ela, não podemos ficar presos. Ao passarmos pelas dificuldades, pelos erros, ao encontrarmos um inimigo ou uma pessoa que pensa diferente de nós, a gente tem que se perguntar, o que eu tenho que aprender com isso mesmo? O que será que isso aconteceu comigo? Em vez de já partir para cima e com a ira, né? Por quê? Por que isso? O que está acontecendo? E aí nós vamos perceber que, na verdade, nós não temos inimigos. O que temos são professores. Não confunda professor com inimigo, gente, é uma maneira de dizer, né? São pessoas, são situações que nos ensinam, que nos ajudam a cobrir essas pequenas falhas. E cobrindo as falhas, você não precisa mais passar pelo problema de novo. Por isso que para algumas pessoas, determinadas situações são um problema e para outras não. Porque para outras, elas já veem isso como uma situação, uma experiência de aprendizagem, uma oportunidade. Oportunidades para o perdão, oportunidades para a prática da caridade. E é isso que esse capítulo 28 fala, né? Esse entender que o inimigo também tem seu tempo, também tem seu momento, também tem sua individualidade, também tem suas falhas, como nós temos as nossas. Então, vamos começar a treinar o perdão, a paciência, a fé, a coragem, a humildade, ter um pouco mais de equilíbrio e calma, como o oceano. Às vezes é revolto por cima e muito tranquilo, profundo e sereno por baixo. Que Jesus nos abençoe, nos dê sua paz, uma excelente Páscoa a todos. Muito obrigada. Agradecemos a nossa irmã Marisley pelas palavras, né, em torno desse tema tão delicado, que é a alegria pelo benefício concedido a algum inimigo, ou pelo menos que a gente acha que é inimigo, né? Que Jesus te abençoe, muita luz e paz. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, nos sentando de uma forma mais confortável, descruzando braços e pernas, fechando os olhos, e também nos desligando de qualquer preocupação, para aproveitarmos profundamente este momento. Uma vez mais, nos ligando com o plano maior, com nosso Pai Celestial, que possamos nesse instante meditar. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais penso, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, minha mente, meu coração e meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina. Aqui estou com teu canal vazio. Água viva da fonte divina da vida, saúde e felicidade. Flui, flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui para dentro de mim a plenitude infinita de Deus. Confiantes,
na divina presença do Mestre Jesus, contando com a colaboração dos nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos aos nossos irmãos e irmãs médiuns que dê início à transmissão dos passes da noite e à fluidificação das águas.